Non abbiate paura! Um grupo violento de feministas atacou uma catedral na Argentina com fogo, pedras e tinta. Homens que estavam do lado de fora da catedral e jornalistas de uma emissora de TV foram agredidos. Foi durante uma marcha do Encontro Nacional de Mulheres na cidade argentina de Resistência. Enquanto gritavam frases contra a Igreja Católica, feministas acenderam fogo na calçada da catedral e jogaram pedras e tintas. As manifestantes tentaram arrancar cercas que impediam o acesso à igreja. A polícia tinha firmado acordo com as organizadoras do evento de que não haveria intervenção policial se não causassem danos materiais à catedral. Mas o próprio comando policial confirmou que as feministas causaram danos à estrutura da igreja, na porta e em alguns vidros. As manifestantes agrediram homens próximos à igreja e atacaram uma equipe de TV. As feministas também picharam e destruíram edifícios públicos e privados. Aos gritos, moradores pediam às manifestantes para irem embora. Eles também lamentaram que sua cidade, já muito pobre, estava sendo destruída. Pois é, né? Como é que podemos chamar esse ataque? De cristofobia. Nenhuma violência deve ser aceita. É preciso ter respeito a todas as pessoas, religiões e símbolos de fé. Se essas pessoas conversassem mais com seus ancestrais, que com certeza eram cristãos, descobririam a importância e a participação da igreja na ciência, na música, na saúde, na educação e nas artes, as verdadeiras artes. No mínimo, é preciso ter respeito. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula deste curso que trata sobre o movimento feminista e a teologia do corpo. Na aula de hoje nós vamos falar do ódio que as feministas têm contra a igreja e as famílias. Nós já falamos sobre as 3 ondas do movimento feminista e hoje nós vamos tratar sobre o ódio que elas têm a respeito da igreja e as famílias. Lá no protofeminismo, nós já observamos e vimos que, através de Mary Wollstonecraft, ela induziu a sua irmã a deixar a sua família. Já no protofeminismo mesmo, nós já vimos indícios da luta pelo divórcio e liberdade sexual. Na primeira onda do movimento feminista, na segunda e na terceira onda, torna-se mais evidente a luta pela liberdade sexual, pelo aborto, pela ideologia de gênero e pela legalização do aborto, liberdade sexual e o divórcio. Tudo isso resulta no ódio que elas têm pelas famílias tradicionais, que são o pai, o homem, a mãe, a mulher, a esposa e os filhos. O ódio que elas têm pelas famílias são tão grande, é tremendo, que elas querem que todas as mulheres sejam livres sexualmente para fazer o que quiser, matar os seus filhos através do aborto, ter uma guerra contra os homens, não ter maridos. E isso só se resulta no ódio que elas têm pelas famílias. E eu digo que é na família, é através da família que surgem-se homens de verdade, mulheres de verdade, pessoas santas que buscam viver a santidade. As feministas, elas querem deixar evidente de que a família é algo inválido, que não deveria existir. E elas deixam transparecer isso no ódio também que elas possuem pelas pessoas cristãs que defendem a vida, pelas famílias e por pessoas que buscam viver a santidade, que buscam viver a castidade. O maior lugar
que elas procuram fazer suas manifestações seminuas, profanando o corpo, é em templos religiosos, são em igrejas. Elas se esquecem e elas não querem deixar evidente. Nós vimos isso lá na nossa aula a respeito, onde nós tratamos sobre a primeira onda do movimento feminista, que em Seneca Falls, o lugar aonde houve a primeira convenção das mulheres, o movimento sufragistas a respeito do voto, foi dentro de uma igreja. Elas não querem deixar isso evidente. Por quê? Na igreja, nós aprendemos, através das Sagradas Escrituras, Deus nos fala que a mulher é algo sagrado, que o corpo, o nosso corpo, é um templo vivo do Espírito Santo de Deus. E elas não querem isso. Para elas, elas acham que isso é uma prisão. E não é. Não é. Porque quando nós estamos diante da proteção de Deus, quando nós nos submetemos aos cuidados de Deus, é aí que nós somos livres. Quando nós nos colocamos no nosso lugar de mulher e o homem se coloca no seu lugar de homem, é aí que nós somos livres de verdade. O feminismo, o que ele quer trazer para as mulheres? Que elas sejam objetos sexuais, de que elas sejam as assassinas dos seus próprios filhos. Porque quando uma mulher que realiza um ato sexual irresponsável e que engravida, quando ela aborta este bebezinho, que para elas é um amontoado de células, ela não deixou de ser mãe. Ela continuará sendo mãe, mas mãe de um filho, de um bebezinho que ela mesma assassinou. É na igreja que nós aprendemos a graça que é ser família. É na igreja que nós aprendemos e temos pessoas e santas, né, que nos fazem enxergar o que é ser mulher de verdade, espelhos de mulher de verdade, espelhos do que é ser homem de verdade. E isso elas querem canalizar na igreja e nas famílias o ódio, um ódio tremendo, tremendo. E fazer com que isso se acabe. Nós podemos ver até aqui que as líderes feministas, Simone de Beauvoir, Mary Wollstonecraft, Seger, entre outras, que o que elas mais querem e lutam é pela liberdade, libertinagem sexual. Elas alegam que o homem e a mulher não nascem sendo homem, sendo mulher, se torna. E é na igreja que nós aprendemos que o homem nasce homem e mulher nasce mulher. Não é que nós aprendemos na igreja. É porque de fato é. O homem nasce homem, mulher nasce mulher. É assim. Desde lá de trás, antes mesmo de Cristo, é assim. Como essas mulheres carregam tremendas feridas em seus corações, elas querem expor e declarar de que todas estas feridas e esses machucados é algo que toda a sociedade, todas as mulheres também passam. E não é assim. Não é assim. Não tem como ser feminista e se declarar cristã. Não tem como dizer que é feminista e que luta pela família. Não condiz com o que o movimento feminista é. Desde o início, o movimento feminista deixa claro de que quer destruir famílias. E os impactos que acontecem na sociedade são tremendos.
Porque é mulheres que são desvalorizadas. Através dessas mulheres que se dizem ser feministas, essas ativistas feministas, que saem por aí manifestando, mostrando os seus corpos, degrinem a imagem do que é ser mulher de verdade. Ser mulher de verdade não é sair por aí declarando guerra contra o homem. Ser mulher de verdade, empoderada de verdade, é arcar com a responsabilidade de que se cometeu um ato sexual irresponsável e engravidou, é ser mãe, é arcar com esta responsabilidade. Nós sabemos e nós aprendemos que nós devemos nos guardar. Nós devemos nos guardar porque nós somos templos vivos do Espírito Santo de Deus. A mulher e o homem não é um objeto que deve ser usado. E nós vemos neste movimento feminista que é isso o que acontece. A mulher se tornar objeto. Objeto. E não como uma mulher de verdade. O ódio que elas têm pela igreja é tanta. Porque na igreja nós vemos o quão a mulher ela é vista com os olhos maravilhosos. De como a mulher é homenageada, de como a mulher é bem vista, a mulher feminina, a mulher modesta, a mulher de verdade, que busca viver intensamente pela sua família. O movimento feminista não quer isso. Não quer. Alegam que mulheres assim são presas e são infelizes. Na realidade, quem é infeliz são estas mulheres que se dizem feministas, porque no fim elas ficarão sozinhas. Ficarão sozinhas. E quem faz a opção de ser família nunca ficará sozinho. Nas manifestações feministas, aonde elas vão e manifestam em frente a templos religiosos, a igrejas, onde elas insinuam o aborto de Jesus Cristo, Nossa Senhora é o ícone de mulher perfeita. Nossa Senhora é o ícone de mulher empoderada, porque ela foi livre diante de Deus. Ela disse o sim, se pôs a servir, e através desta mulher, que é Nossa Senhora, a salvação adentrou ao mundo. E esta mulher, Nossa Senhora, ela foi tão empoderada porque ela nos ensina a sermos livres diante de Deus. Sermos conforme Deus quer. Ela foi tão mulher, tão empoderada e não perdeu a sua feminilidade, o seu jeito de ser mulher. O seu jeito de ser mulher. Infelizmente, o movimento feminista, ele quer deixar a mulher como algo que seja usado e jogado fora. Usado e jogado fora. Os impactos que isso causa na sociedade é tremendo, porque as famílias estão acabando. As pessoas estão perdendo a sua fé, porque começam a achar que tudo é normal, que homem com homem, mulher com mulher podem se relacionar. Eu digo se relacionar sexualmente falando. E nós sabemos
que Deus nos ensina através das Sagradas Escrituras de que o homem e a mulher foi feito um para o outro. Que não tem como haver vida, gerar vida entre mulher e mulher, homem e homem. Vida natural, naturalmente falando. Não tem como. E, infelizmente, hoje em dia, está se tornando cada vez mais normal isso. É algo declarado pelas feministas que elas querem acabar com as famílias. E o vídeo de hoje é esse, a aula de hoje é essa. Na próxima aula, nós veremos as contradições desse movimento feminista e os impactos que eles causam na sociedade. Se inscreva no canal, curta, compartilha, se inscreva, ativa o sininho para não perder nada do que está por vir. Deus abençoe e até!